Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso, um plantão de vitória, um plantão de alegria, porque em 2 jogos o Botafogo conseguiu mais ou menos fazer com que o Luiz Castro implantasse ali no segundo tempo, especialmente, a sua cara nesse time do Botafogo, mas existe um jogador que pede passagem, e pede passagem não é com gentileza não. Toro Herisson, é isso mesmo, o cara tá com uma média incrível nesse ano, incrível, em partidas que nem titular foi, e Herisson pede passagem nesse time do Botafogo. E tem jogador que foi publicamente elogiado pelo professor do Luiz Castro. Agora, vou te contar, cara, tem gente que não aprende, né? Ô, jornalistas do Grupo Globo, não acertaram uma, hein, cara? Ninguém apostou no Botafogo. Só o GG. E quem se dá bem, obviamente, é o GG, porque atrai a atenção de vocês. E depois da vinheta a gente vai falar muito sobre o Botafogo. Somos mais de 56 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. O GG não para de crescer, graças a vocês. Então eu peço, tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Não esquece disso aqui, ó. Esse é o macete. Esse é o macete para a plaquinha estar aqui atrás. Aqui atrás não tem nada, porque, como eu falei para vocês, né? Casa em construção, primeiro a gente entra, depois a gente ajeita, né? Enfim, então ajeitando o pneu, trocando pneu com o carro andando, era a mística, era a tese central dos Botafogos da vida, né? Mas agora a gente está trocando um carro bom com um mecânico de primeira, né? Antigamente era sapateiro remendão. Então o Botafogo, a gente falou, corria o risco, né? Quando esperou o Luiz Castro, quando trouxe as contratações assim no apagar das luzes, ele corre certos riscos, né? Que é exatamente de no meio da competição você ter que encontrar um método de trabalho. Mas eu quero destacar nesse trabalho do Luiz Castro, que está só começando, né? E aí depois dessa vitória está todo mundo babando, né? Um monte de sites aqui abertos, todo mundo babando a filosofia do Luiz Castro, em evolução, Botafogo dá sinais positivos com o Luiz Castro. Primeiro, ninguém aposta no cara, né? E depois vem com esses papos aí. Mas isso aí vai ser comum, vai ser frequente, né? Nós acreditávamos no trabalho, isso é que é o importante para o Botafogo, porque os jogadores assistem esses vídeos dos canais da mídia independente, né? Vocês pensam que não, mas eles estão ligados, eles querem saber o que a torcida pensa deles, o que a torcida acha deles, e a torcida fala aqui, a torcida não fala lá, a torcida fala aqui, né? Então eu quero deixar muito claro que alguns jogadores que já estavam no elenco têm ajudado em termos de qualidade demais esse time a encaixar, tá? Um deles é o Daniel Borges. Eu tenho que tirar o chapéu, bater palmas pro Daniel Borges, que a gente insistiu aqui que o Daniel tinha que ser titular no time do Luiz Castro. E na nossa cabeça, no lugar do Saravia. Mas depois que eu vi a entrevista dele lá pro Charla, né, podcast, cara, eu vi um cara acima do comum. Ele não é um jogador comum, um cara que tá passando pelo Botafogo. Nós já falamos aqui dos números dele. 4 campeonatos seguidos como o melhor lateral da competição, não interessa a competição que ele joga, jogou 2 competições regionais muito difíceis, jogou 2 campeonatos brasileiros de Série B, que pergunta para o vascaíno e para o gremista se ele acha simples, fácil. Para o cruzeirense não precisa nem perguntar, basta olhar, né? Não é. E o Daniel Borges, 4 competições, 2 Série B, e um campeonato paulista e um campeonato carioca, eleito o melhor lateral do campeonato. E é um cara que já deixou muito claro, não quer ficar de fora, ele quer jogar. Onde quer que seja a posição, ele quer jogar. E ele jogou. É isso que importa. E jogou bem. É o seguinte, meus amigos, o Daniel Borges, enquanto Fernando Marçal não chegar, ele tem que ser o titular dessa lateral esquerda. Ah, mas o Michael Martins, ele ama o Nico Hamalainen. O Michael Martins comprou camisa da Finlândia pelo site. Michael, não interessa. O Nico entrando e arrebentando, ok. Mas o Daniel Borges é o cara que não pode ficar fora do time. Daniel, eu sei que você é fã do canal, eu sei que você gosta muito do Michael Martins, da Thaís. De mim não sei, mas essa galera aqui vai concordar comigo. Gente, escreve aí, Daniel Borges pode ficar fora desse time? Não pode.
Não pode. Romildo! Romildo mais uma vez. Maico, faz o barulhinho. Maico, faz o barulhinho. Tapas em seguida, na minha cara. Desde aquele jogo contra o Confiança que eu falei, Romildo não. Romildo não, por favor. Conheço o empresário de Romildo, estudei com o empresário de Romildo, mas Romildo não. Romildo vem, parece filme do Jim Carrey, meu amigo. Já viram Sim, Senhor? Pois é. É Romildo sim. E é Romildo sim toda hora e não para, é sim, sim. O cara só entra bem, rapaz. Primeiro fez aquele gol contra o Confiança que abriu o caminho do Botafogo. Segundo, o cara entra todo o jogo bem. E agora recebe um elogio público do Luiz Castro. Numa coletiva, dificilmente você vê um treinador elogiar tanto um jogador que nem titular é, que entrou, não fez 3 gols. Só que ele muda o jogo. Contra o Corinthians entrou bem, contra o Fluminense entrou bem, contra o Fluminense mudou o jogo totalmente. E ontem jogou muito bem mais uma vez. Qual a importância? Kaique entrou bem. Olha só, gente, como... Isso a gente estava falando. Quando o time é ruim, quando o treinador é fraco, e eu não estou falando do Anderson, né? Estou falando do anterior. Quando o elenco é nivelado por baixo, ninguém aparece. Ninguém aparece. Então, Romildo, Kaique, esses caras não conseguiam jogar. Não conseguiam, porque o elenco é ruim. Agora o Botafogo está montando um elenco com qualidade. Agora o Botafogo trouxe uma equipe técnica que vem da Europa com pensamentos mais modernos sobre futebol. E aí a gente vê como a nossa escola brasileira de treinadores está realmente um pouquinho ultrapassada. Romildo e Kaique estão jogando. Também a terceira partida seguida desses caras. Isso é bom, por quê? Porque o Luiz Oyama não pode jogar a Copa do Brasil. Tietê pode jogar a Copa do Brasil. Inclusive vai ser apresentado, já está daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. E é muito bom você ganhar jogadores, né? Você ganhar atletas. Agora, Toro Erisson, não tem como não falar dele. São 10 gols em 14 jogos. Eu tenho certeza que se esse cara for titular até, o Zahavi chegando na segunda janela, é aquela dor de cabeça, como disse o pessoal ontem na live do GG, positiva. E aí eu tiro o cara que está arrebentando e coloco o craque, boto os dois. Essa dor de cabeça eu transfiro para quem ganha muito bem para pensar isso. Eu tenho que pensar outras coisas. Isso é para o Luiz Castro. Porque eu tenho certeza que se o Erisson estiver jogando nesse time do Botafogo bem armado, os reforços chegarem, arrebentarem, o Erisson vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele só não foi da Série B porque ele chegou no meio do campeonato. O Erisson agora está jogando um Campeonato Brasileiro desde o início. Primeira vez que está jogando uma Série A, não vou querer colocar um peso nas costas do menino, mas o cara joga para fazer gol. Maico, o primeiro gol dele, Maico. Primeiro gol dele, não. O primeiro gol do Botafogo nasce de um chutão do PK e uma jogada do Erisson. Meio que na técnica, meio que na força, meio que na raça e no fim na inteligência. Que ele vê a passagem do Vitor e o Vitor chuta a rasteira para fazer 1-0 Botafogo. O segundo gol dele, destaque para o Daniel Borges, é uma cobrança de falta sensacional e ele se posiciona muito bem, chegando na frente de todos os zagueiros do Ceará, colocando para dentro. No terceiro gol, uma trama muito interessante, o Erisson não é fominha, rola para o Romildo que sofre o pênalti. E aí ele bate com muita categoria, o goleiro vai na bola, mas ele bate com muita categoria. E esse menino foi uma contratação que pode voltar aí, Michael, que eu banquei. Eu falei que era uma contratação excelente, que não íamos sentir falta do Rafael Navarro. E não estamos sentindo, desde que o Erisson chegou. 14 jogos, 10 gols, meus amigos. Essa média é superior, muito superior do Rafael Navarro. Essa média é muito superior a muito atacante que chega com pompa por aí. Aliás, para quem é viúva de Pedro Raul, que viuvez, hein? Meu Deus do céu. O Pedro Raul fez exatamente esse número de gols durante um ano inteiro no Botafogo. O Erisson precisou de 14 jogos para fazer. Erisson, arrebenta, Toro. Arrebenta que tu tem muito futuro, meu garoto. Agora vamos falar também
do Luiz Castro, né? Estreou à frente do Botafogo, ali à beira do campo, e a gente viu a diferença, né? É um treinador que gesticula muito, que grita, que orienta, passa um tempinho, aproveita, tem um jogador ali na beira do gramado, ele chamou o Vitor Sá para conversar. É um treinador que sabe valer a sua presença à beira do campo. É um treinador que sabe valer a sua presença. É um treinador inteligente. Já vimos como o Botafogo mudou da partida do Corinthians contra o Ceará. Já vimos como o Botafogo mudou do primeiro para o segundo tempo. Aí você percebe que existe um treinador. Quando a equipe volta do segundo tempo, a mesma que entrou no primeiro tempo, se o time foi apático, modorrento, a bola não entrava, continua a mesma coisa, é porque o treinador não tem essa perícia de saber mexer no intervalo, mexer no brio, mexer no psicológico, né? Então, eu acho assim que o Botafogo deu um tiro certeiro e acho importante tudo que o Botafogo vem oferecendo. O Luiz Castro exaltou isso, o próprio o Vitor Severino exaltou a questão do voo fretado. Ele disse, queremos que clubes e jogadores sintam-se cada vez maiores. E é isso. Quando você dá uma estrutura de primeiro mundo para o jogador se sente primeiro mundo mesmo, tá? E é isso que o Botafogo vai proporcionar a esses atletas. Isso é só o início, meus amigos. Isso é só o início, tá certo? Agora vamos lá, pediram nota dos jogadores, vamos fazer uma avaliação dos jogadores do Botafogo? Muito simples, né? Quando você ganha, as avaliações são positivas. Diego Loureiro, bem, nota 7. Nota 7, hein? Continua com alguns defeitos, continua com muita coisa para melhorar, mas nota 7, foi bem debaixo da baliza, foi bem, levou a sério, garantiu ali alguns lances que poderiam ter sido muito mais perigosos do que a gente imagina. Então fez uma boa partida Diego Loureiro. Saravia, muita gente falando, mais uma vez Saravia jogou mal, tal. Não vi isso, tá? Não vi isso. Tomou um baile do Speed, não vi baile nenhum. Saravia cumpriu a sua função tática. Se o jogo está intenso pelo lado do Saravia, não significa que o jogador está mal. Felipe Sampaio e Saravia, dessa vez diferente do jogo contra o Corinthians, conseguiram sim fazer cobertura. O problema no Botafogo é a bola alçada na área. Esse é o Deus nos acuda. Mas eu não vi Saravia mal, não. Vi Saravia também nota 6, não, nota 7, vou arredondar, é da 6.8. Nota 7, vai melhorar muito. Escrevam. É candidato à Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Felipe Sampaio melhorou muito, tá? Felipe Sampaio melhorou muito. Não deu aquele espaço todo contra o Corinthians. Ele e Saravia fizeram uma boa dobradinha ali, nota 7,5 para o Felipe Sampaio. O Canu não chegou a comprometer, mas ainda algumas falhas. Eu acho que a gente vai vendo o jogo do Botafogo e vai percebendo que o Vitor Cuesta precisa entrar. Que é um jogador com muito mais qualidade, mais experiente. O Canu fica com nota 6 aí. E o Daniel Borges, vou dar nota 8 pro Daniel Borges. Parabéns, Daniel Borges, parabéns. Jogou demais. Cruzamento para gol, assistência para gol, hein? É o maior é o jogador com o maior número de passes. Eu esqueci o nome, produção. Como é que fala? É o maior? Cestinha, não. Garçom. Isso, Michael. Obrigado. É isso aí mesmo. É o jogador com o maior número de passes, Daniel Borges, desde a temporada passada. É o cara que vem se destacando, mas nessa temporada é absurdo. 8 pro Daniel Borges. 8. Vamos lá. Patrick de Paula começou com sono, meio lento, mas depois daquela pancada que ele deu de fora da área no gol do Erisson, que estava impedido, né? O Patrick deu uma acordada, né? Vou dar um 6,5 aí pro Patrick, porque tem muita bola para jogar, não tá nem perto ainda da bola que ele pode jogar, né? E o senhor Luiz Oyama. Primeiro tempo também não foi muito legal, não, de todo mundo, né? Mas o Luiz Oyama, depois que o time acertou, depois das mudanças, o Luiz Oyama parece que virou um homem do jogo, né? Vou dar um 8 pro Luiz Oyama também, mesma nota do Daniel Borges, corre o campo todo, ajuda, erra, mas volta para ajudar. É um cara que não tem medo de jogar, não se esconde do jogo. Chay vai ficar com uma nota 5. Chay, na nossa live do GG, não foi... Enfim, vou falar lá. Foi a menção horrorosa, né? Porque tem o quadro, a gente precisa entregar o prêmio para alguém, né? Que sirva como incentivo para o Chay buscar a melhora, tentar otimizar o seu futebol. Bola ele tem, senão não estaria no Botafogo, tá? Mas precisa otimizar esse futebol. Nota 5 pro Chay. Vamos lá, Vitor Sá, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, não demorou nada, né? Quem sabe joga bola, não fica com esse negócio de jejum. Então,
2 joguinhos, foi lá, deixou a marca dele, 7,5 para o Vitor Sá, um jogador muito importante nesse desafogo. Diego Gonçalves não fez uma boa partida, né, cara? Vou dar um 5,5 ali pro Diego Gonçalves. Não fez uma boa partida. Em alguns momentos alternou com o Vitor, mas não gostei muito do Diego nesse jogo, não. Tá? Vai ficar com 5,5, porque, enfim, cumpre um papel tático muito importante, mas ali na frente não foi preponderante. Erisson vai levar 10. Erisson leva 10. Porque, mais uma vez, assim como no jogo contra o Fluminense, marca 3 para valer 2. Tá ótimo, Erisson. Se você continuar nessa toada, meu amigo, você vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na 10ª rodada você já garante a artilharia, meu garoto. Nota 10 para você. E os meninos que entraram, Romildo entrou muito bem, vai levar nota 7,5. 7,5. Foi chamado de fantástico pelo Luiz Castro. Um fantástico recebe 7,5, Michael? Arredonda, né? Arredonda para 8 também. Dá 8 pro Romildo. 7,5 vai ficar o Kaique, que entrou bem, disputa física que tinha que ter, foi lá, disputou, falta que tinha que fazer, foi lá e fez. É esse o jogo que a gente espera. 7,5 pro Kaique. O Barreto, sem nota. Entrou no lugar do Luiz Oyama, sem nota, não deu tempo de mostrar muita coisa. Assim como o Lucas Piazon, sem nota, tá? Não comprometeram o sistema, a vitória já estava garantida. Então esses 2 jogadores sem nota, não dá para avaliar no pouco tempo que eles estiveram em campo, né? E o Vinícius Lopes, sempre entrando bem, é outro que chamou a atenção do Luiz Castro, né? Senão tinha ido pro time B. O jogador que veio com o Vinícius Lopes foi para o time B, para tentar mostrar valor numa categoria inferior, né? No sub-23. Mas o Vinícius Lopes contra o Fluminense desequilibrou, jogou bem e hoje, mais uma vez, jogando bem também. É importante que o Botafogo dê valor a esse elenco de jovens, de garotos, e eles entendam o que é jogar nesse novo Botafogo. Vinícius Lopes, segura esse 7 aí que é teu, filho. Nota do treinador Luiz Castro. Nota é simples, é 9,5. Não gabaritou por quê? Porque o primeiro tempo o Botafogo não jogou muito bem, né? Mas não por um erro de escalação do Luiz Castro, não por um erro tático, nada disso, né? Mas por uma questão de postura individual de alguns jogadores, tá? E ele mesmo assumiu que essa bola defensiva, essa bola aérea defensiva, a bola parada precisa melhorar e muito. Ele assumiu, mas isso não se faz da noite para o dia, né? Mas com pouco tempo, com 3 semanas aí no comando, o Luiz Castro conseguiu dar uma ideia de jogo para esse novo Botafogo. Segundo tempo, mudou a partida, vai levar esse 9,5. O 10 vai ser na próxima, eu tenho certeza. Gente, jogo contra Ceilândia, todo mundo, botafoguenses do Distrito Federal, da região Centro-Oeste, da região Norte, Minas Gerais. Olha, contamos com vocês. Vocês serão a voz do canal Gigante Glorioso, tá certo? A gente vai ter um representante lá no jogo, mas queremos que vocês sejam a voz do nosso canal. Mandem vídeos para o nosso Instagram, adicionem o nosso Instagram, Gigante Glorioso Oficial. Quem for ao jogo, se inscreva, siga o nosso Instagram e marque o Gigante Glorioso, que a gente vai usar o vídeo de vocês aqui no pós-jogo da partida contra o Ceilândia, tá certo? É o repórter aleatório do GG. Beleza, meus amigos? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Saudações alvinegras. Fui!